Amém? Vamos continuar nessa mesma unção nessa noite, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Aleluia. Vamos estar apresentando a vida do Claudinho na mão do Senhor, porque Ele vai usá-lo para continuar nessa mesma unção nessa noite. Aleluia. Se você ainda não sentiu, como disse a nossa irmã Juliana, a presença de Deus, aleluia, se coloca na posição nessa noite. Se coloca na posição, porque Ele está presente. Aleluia. Tem o nosso clamor nesse lugar, mas Ele tem mais uma posição para mim e para você. Pai Santo, Deus maravilhoso, clamamos mais uma vez, Pai amado, nessa noite, Pai. Já sentimos, Pai amado, a Tua presença na Tua casa, Pai. E agora, Pai amado, nessa hora que vamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, que Tu vem usar, Pai amado, o Teu servo, Pai amado, nosso irmão Cláudio, Senhor. Tu conhece, Pai amado, Tu tens sondado o coração do Teu filho, Tu tens, Pai amado, andado com ele, Senhor. Tu conhece o deitar e o caminhar, Pai, do Teu filho. Tu conhece o deitar e o levantar, Senhor, nessa noite. Que essa palavra, Deus, Tu colocasse no coração do Teu servo, Pai, que vem de encontro nessa noite, Pai amado, com a Tua igreja, Pai. E que a Tua igreja nessa noite venha sair daqui, Pai amado, regozijando o Senhor, cheio do Espírito Santo nesse lugar. É o que eu te peço, Pai amado. Fica conosco, Senhor, e abençoa o Teu servo e a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, se abençoe de Deus. Em nome de Jesus, pode ser igreja. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar. É bom sentir a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Irmãos, tem uma pergunta. O que você acha, pastor, que eu vou perguntar? O que você acha que eu vou perguntar? Zé amado, Deus é o quê? Não é isso. Deus também é bom. Deus é o quê? Deus é o quê? Rapaz, um monte de gente ficou aí curioso para saber. Dá o nome lá pro próximo encontro de casais. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá aí o nome pro próximo encontro de casais. E vai ser bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje, Deus ele colocou a palavra no meu coração esses dias e eu comecei a montar ali na hora do almoço, no serviço, fiquei de terminar. E eu descendo hoje ali 4h20 para pegar o fretado para ir trabalhar, e Deus colocou no meu coração que Deus falou comigo que era eu que ia ministrar hoje. E eu falei assim, Senhor, hoje o tempo está tão corrido, mas aí eu trabalhando, eu até falei, vai ser outra pessoa. E quando eu estou saindo para pegar ali o fretado, aí eu vejo a mensagem do pastor. Aí eu até dei risada antes de abrir, né? Porque Deus, ele, quando Ele quer falar com a igreja, primeiro Ele fala com quem vai ministrar. E Deus, Ele falou comigo sobre essa palavra. Deus, Ele tem falado comigo algumas coisas, e a gente vê o cuidado, a gente vê o agir de Deus no nosso meio todos os dias. A gente fica triste com o que aconteceu com nossos irmãos venezuelanos, mas nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus. O nosso povo está todo em segurança. Continuamos orando por eles, que o Senhor Jesus venha guardar, que o Senhor Jesus venha enviar os socorristas nos lugares certos, e que o Senhor venha manter este povo vivo até os socorristas chegar. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem operado no nosso meio.
Deus ele tem agido no nosso meio e Ele vai continuar agindo no nosso meio até quando nós dá lugar e nós permitir que o Senhor age no nosso meio. Mateus capítulo 8, poderia dizer assim, o capítulo 8 de Mateus é o capítulo do milagre, começa do verso 1 ao verso 4, o leproso, do 5 ao 13, o centurião de Cafarnaum, do 14 ao 17, a cura da sogra de Pedro e de uma multidão, do 18 ao 22, como devemos seguir Jesus, do 23 ao 27, Jesus acalma a tempestade, do 28 ao 34, Jesus cura 2 endemoniados. Mas eu quero ler o 8:14. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele que estava na cama com febre. Tocou-lhe na mão, a febre deixou e ela se levantou e serviu. Ao cair da tarde, trouxe muitos endemoniados e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. E isso aconteceu para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa palavra é o Deus de cura. O Deus de cura e o Deus que cura. O Jeová Rafa. A Bíblia, ela fala de vários assuntos. Alguns assuntos ela fala muito, igual o amor, o dinheiro, a Bíblia fala muito. Outros assuntos ela fala um pouco. Alguns assuntos ela fala bem pouquinho. Mas sobre cura, está aproximadamente em 46 capítulos que fala, nesses capítulos da Bíblia, que fala sobre cura. Aproximadamente 192 versículos, versos que fala diretamente sobre cura. O Senhor, Ele, no seu ministério, Ele falou muito sobre cura. Ele operou muitas curas e Ele comissionou a igreja a continuar pregando, a continuar orando e a continuar orando por cura e as curas acontecer. As curas, ela não ficou no passado, a cura dos milagres não ficou com a igreja primitiva, a cura não ficou no passado. A gente escuta muito hoje, no tempo de papai, no tempo de vovô, em tal tempo, o Senhor curava. Não, o Senhor curava, o Senhor cura e o Senhor vai continuar curando no meio dos seus. Cabe a mim, cabe a você a orar por curas e crer no milagre. Se nós não orar, se nós não crer, não vai agir. Deus não vai agir, não vai haver cura. É simples. Para haver cura, a pessoa tem que o quê? Pedir a oração, crer no milagre. E para haver curas, tem que receber a oração. Então, não adianta precisar de cura e não orar. Não adianta precisar de cura e não ir atrás. Tem várias formas da gente receber a cura. Tem. Talvez a cura vai receber você mesmo orando. Talvez a cura vai receber com liberação de perdão. Talvez a cura vai receber vindo aqui na frente recebendo a oração.
agir e crendo na cura. Agir e crendo. Por quê? Porque nós vimos muito hoje. As pessoas dizem que Deus ele não cura mais. E conversando com um rapaz, um menino muito inteligente, ele serve ao Senhor na igreja e faz evangelismo todo domingo bem cedinho. E a gente conversando, um menino muito inteligente, muito conhecimento bíblico, todo dia a gente senta para conversar, a gente falando sobre isso, sobre os dons, sobre visão, não sei o que, sobre aquilo. Ele disse: eu não acredito, entendeu? Eu falei: eu também não acreditava. Aí ele falou assim: como assim? Eu falei: antigamente também não acreditava, mas hoje eu acredito. Ele disse: por quê? Eu falei: porque eu vejo isso direto. Aí ele ficou olhando assim para mim. Eu falei assim: o Senhor mudou? Ele falou: não. Eu falei: o mesmo Senhor que operava no passado? Ele falou: é. Eu falei assim: por que a cura não vai operar hoje? Aí ele ficou assim. Eu falei: sim, então o mesmo Senhor que operava no passado, ele opera hoje. Então, assim como eu disse, o Jeová Rafa. Então, o Jeová Rafa revela que Deus tem o poder para curar todas as enfermidades, seja ela qual for, seja ela a pequena, seja ela a grande. O Senhor ele tem todo o poder para curar. A cura física, Deus curou a lepra de Naamã, está em 2 Reis capítulo 5, verso 1 ao 19. Naamã poderoso, Naamã chefe, ele era tão poderoso que o seu rei colocava a mão no seu ombro. Então ele era uma pessoa muito próxima do rei. Além de ele ser o comandante, um homem muito poderoso, Naamã ele teve que o quê? Ir de encontro ao profeta. Foi o que eu acabei de dizer: só vai receber a oração se ter ação. Naamã ele escutou, apesar que no primeiro ação dele foi no rei, o rei rasgou as suas vestes, mas Naamã ele teve uma ação. Quando ele foi ao homem de Deus, é engraçado, né? Que o homem de Deus nem quis receber a Naamã. O homem de Deus nem quis receber Naamã. Falou para o seu servo: desce, diz para ele ir no rio Jordão. Naamã, poderoso, o seu comboio militar, com as suas escoltas. Falou: eu não vou mergulhar nesse rio, porque é algo simples. É algo simples. Então, assim, quando muitas das vezes nós perdemos de viver um milagre, a pessoa está pegando e fala assim: quem é que recebeu a oração? É tão simples. A pessoa: não vou não. Mas se falasse assim: ó, vai lá em tal lugar, faça isso, faça um voto de 1 milhão, mergulha aqui nessa piscina aqui, pega essa rosa, pega aquilo ali, faz isso, faz aquilo, a pessoa ia fazer. Porque nós somos movidos a isso. É o simples. Aí o servo de Naamã, ele faz o quê? Ele convence Naamã a descer. Mergulhou aos 7 vezes. Naamã ficou o quê? Curado. Naamã recebeu o quê? O milagre. E ele quase perdeu o milagre. Por culpa de Deus? Não. Por culpa do profeta? Não. Vamos colocar no dia de hoje. Por culpa do pastor? Não. Por culpa do pregador? Não. Só porque ele não quis. Ele não quis. Mas ele recebeu o seu milagre. Recebeu o seu milagre. A cura emocional, nós poderíamos ver lá em Salmos 147, 3. Salmo 147, 3. É o mesmo Deus que opera nas nossas emoções. Eu testemunhei aqui. Eu desci ali com o Baruque. E o Felipe orando aqui, eu falei: opa, não estou ficando. Isso aqui não está fazendo bom. Na hora, no meio da oração,
para o hospital e antes de ir para o hospital, ela orou. Aí o médico perguntou para ela: o que você fez? Ela falou: eu orei. Aí ele falou: tá bom então tá tudo certo, foi isso aí que aconteceu. Pega o menino e volta para casa. Glória a Deus! O milagre aconteceu. Uma coisa eu tenho certeza: que aquele negócio ficou no coração daquele médico. Entendeu? Que negócio ficou no coração daquele médico. Você não acreditava no Senhor, se ele passou a acreditar, mas ele ficou, porque todo dia ele vai lembrar, o Espírito Santo vai fazer lembrar. Ele vai falar: tá vendo? O Senhor curou um bebê. Glória a Deus. Isaías 53, 3. A cura. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Fomos sarados de todas as enfermidades. Tem pessoas sofrendo no nosso meio porque não tomam uma atitude de pedir oração. Porque olha, o irmão Cláudio, olha, o Diácono Júnior, o Diácono Fernando vem nos conhecendo todo dia. Não somos nós não temos nada. É o Senhor que opera no nosso meio. Eu já vou para mais de 10 anos de Brasil para Cristo. Eu já perdi a conta de tantos milagres que eu já vi. Quantos milagres que eu já vi, mas eu nunca vi alguém ficar quietinho, sem orar, sem pedir, receber milagre. Eu nunca vi. Quem já viu, eu nunca vi. Eu já vi várias vezes aqui, ó, de milagres acontecer. Quantas das vezes aí a gente anda por aí, a pessoa pede oração, quantos testemunhos que a gente já conta aqui, mas a pessoa ela teve uma ação e Deus, ele moveu, Deus ele agiu, Deus ele curou. Na época da pandemia, quantos testemunhos que a gente viu, Deus operar, Deus não mudou. Hoje eu creio que se você aqui no inferno, Deus ele vai operar um milagre na sua vida e você vai sair daqui contando: Deus operou, o Deus do passado opera no presente. Aleluia! Aleluia! Nós temos que crer, que o Senhor opera milagres no nosso meio. Nós temos que crer, igreja. É eu e é você. Nós temos que crer. Nós não podemos deixar isso morrer em nosso coração. Nós temos que ter tanta certeza que quando a pessoa chegar, contar um problema para nós, nós vamos dizer assim: o Deus a qual eu sirvo pode entrar com providência aí neste lugar. Ó, na semana retrasada, eu estava na escola e a professora, ela é da Brasil para Cristo Comum, e ela falando, do nada começou a falar: ô Cláudio, minha mãe, não sei o que, não sei, falou. Eu olhei para ela assim, eu falei assim: nós vamos orar e Deus vai agir. Ela ficou assustada olhando para mim assim. Eu falei assim: eu creio no milagre. Ela falou assim para mim assim: eu tenho que chegar lá no hospital e profetizar. Eu falei: pronto, então não precisa ir profetizar, vamos crer e vamos profetizar daqui. O Deus de milagre, o Deus de cura, ele visita lá. Jesus ele não precisou ir na casa do centurião. Ele liberou só uma palavra. Só uma palavra. Glória a Deus. João capítulo 3, verso 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se foi macumba, se foi o que for, o nosso Senhor Jesus é poderoso para agir. Nós temos que ter essa certeza. Nós servimos a um Deus poderoso. Glória a Deus.
Você está escutando o incrédulo falar e você olhar para ele assim, com a certeza: eu posso orar? Eu creio que o meu Deus, a quem eu sei, pode mudar essa situação, pode entrar e pode fazer um milagre. Para que pregação maior? Porque a pessoa incrédula, ela vai viver o milagre, ela vai sentir o choque do milagre, ela vai querer todo o milagre. Aí começa a trabalhar com o Senhor, a transformação. Aí vai um, vai o outro, do nada da família toda. Por quê? Por causa do milagre. Mas hoje nós vivemos tanto, porque a pessoa fala: eu estou precisando de um milagre. Aí eu creio: eu também. Ou eu também. Eu também. Meu Deus do céu, eu também. Eu vou ler. Gente, quanto testemunho aqui hoje a gente já escutou? Quanto testemunho a gente já escutou? Pessoas se libertam de vício, pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de leucemia, pessoas curadas de depressão. Meu Deus, eu já perdi a conta. Aqui na conferência, aqui, pessoas aqui, quantas pessoas? A mulher abriu a boca aqui nos meus pés. A mulher abriu a boca nos meus pés. Eu quase saí correndo. O apóstolo Marcelo Casagrande orou de novo para a mulher. Quando a mulher abriu a boca, escapou eu fazer que nem um menino lá estava vendo Paulo pregar, cair. Aí eu tinha que orar, porque assim, Deus, ele operou no nosso meio. Deus, ele continua operando no nosso meio. Só vive milagre quem crê em milagre. A cura da sogra de Pedro fala em 3 evangelhos. Todos falam do mesmo evento em Cafarnaum. Mateus capítulo 8, verso 14 ao 15. Marcos capítulo 1, verso 29 ao 31, com mais detalhes. Lucas capítulo 4, verso 38 ao verso 39. Fato tão importante que está nos 3 evangelhos. Aonde esse milagre aqui aconteceu? Na casa de Pedro e André, em Cafarnaum, depois de um culto na sinagoga. Marcos capítulo 1, 29. O culto acabou, mas o milagre continua. A importância do culto. Jesus, ele estava no culto, na sinagoga. Talvez, não está na Bíblia, Pedro orou na sinagoga em silêncio e pediu para que o Senhor curasse a sua sogra. Eu que estou falando isso aqui. E não sabia que o Senhor ia com ele e ia curar a sua sogra na sua casa. O que Jesus fez? Chegou perto, pegou na mão dela e levantou. Marcos capítulo 1, verso 31. Algo simples. Algo simples. Simples. Lucas disse: repreendeu a febre como se fosse doença. Instantaneamente a mulher foi curada. Essa foi uma das primeiras curas que Jesus realizou na Galileia. Foi um dos primeiros milagres, uma das primeiras curas que o Senhor realizou ali na Galileia, a sogra de Pedro. Então já cai por terra aí o dizer por aí que o primeiro foi Pedro e ele não poderia casar. Então, se ele tinha sogra, ele era casado, né? Então, para o pecado, Deus provê o perdão. Para o pecado, Deus provê
versos 15. Tudo isso fala sobre essas passagens. O Senhor, além dele curar as nossas enfermidades, Ele nos usa para curar as enfermidades de outras pessoas. O Senhor, Ele quer nos usar. Me lembro que não nessa campanha de 12 dias aqui, Deus usou o pastor Marcelo Linares, e um dia Deus foi ele falou que a gente ia ver morto, a gente ia ver tudo isso aqui. E num domingo, tinha completado 6 meses dessa administração, eu estava comentando com o pastor falou, comenta sobre isso aí no culto. E eu comentei, e no decorrer da semana, Deus recolheu um irmão que eu congregava aqui, estava sendo velado aqui, e eu entrei ali pela porta, quando eu dei 2 passos, eu travei. Eu travei e eu lembrei da igreja cheia de manhã, eu lembrei da profecia. Eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o morto ali pode levantar. Senhor, a igreja está cheia. Se o Senhor for fazer isso aqui, não leve eu lá não, Senhor. Leva qualquer um desses aí. Eu fiquei uns 5 minutos travado, né? Aí eu passei, falei com a irmã ali, vim, olhei assim, morto, olhei. O Senhor ministrou no meu coração, né? Ele aí não. Eu falei, ufa, Senhor, como que não é ele? Porque eu acho que eu não teria coragem. Por quê? Naquele dia, duvidar de Deus? Não. Entendeu? Duvidar de Deus? Não. Entendeu? Por quê? Porque a gente não vê isso. Entendeu? Tem diferença de você orar pela pessoa que tem fé? Quantas pessoas a gente orou, Deus nos deu o privilégio, as pessoas foi curado? Que diferença tem? O problema está nas pessoas? Não, o problema está em nós. O problema não está no Senhor. Então, por isso, muitas das vezes, a gente não encontra testemunho. Eu vou pegar o resto da minha vida algo no meu coração. Não vale. Ou você é osso, ou você é profeta. E eu escolhi ser profeta. Não vale. Eu escolhi ser profeta. Muitas das vezes, nós vamos profetizar no vale com os ossos à mostra. Muitas das vezes, a gente vai profetizar sofrendo. Mas o Senhor, Ele vai operar. Quem primeiro viveu a profecia foi Elias. A cega bateu primeiro na porta de Elias. Glória a Deus. Ele foi o primeiro que viu a mão, que transformou em uma grande chuva. Posteriormente, ele começou seus 70 discípulos para fazer milagres, para orar pelos milagres. Do mesmo jeito que ele deu autoridade para os 12. E eu vejo nos dias de hoje, a gente vê tanta administração, as pessoas dizendo, os dons de línguas. As pessoas elas dizem assim, os dons cessou, o dom de língua cessou, o dom de cura cessou, lá no tempo da igreja primitiva. Aí você pergunta, o dom da palavra, do conhecimento continua, mas só cessou esses dons, não cessou, o Senhor continua operando. Quando o derramamento do diabo lá do Espírito Santo em Atos 2, não disse que tinha fé, não falou que era só para a igreja primitiva. A minha geração vai passar, se não acontecer o arrebatamento, porque eu acho difícil, vai vir a geração do Baruque, vai vir todas as gerações, e se não acontecer o arrebatamento, os milagres vão seguir aqueles que creem em milagres. Depois do dia de Pentecostes, o ministério de cura divina que Jesus nos iniciou teve prosseguimento através da igreja primitiva. Atos capítulo 3, verso 1 ao 10. Marcos capítulo 16, verso 10. 1 Coríntios capítulo 15. 1
1 Coríntios capítulo 12 em diante, Tiago capítulo 5 em diante. Tudo isso aí é texto que fala do ministério de cura, é texto que fala que o Senhor continuava curando, e nós temos que começar a cada dia mais colocar em prática. Orou hoje, não recebeu o milagre, vamos orar amanhã. Orou amanhã, não recebeu o milagre, vamos orar depois da manhã, até nós chegar no dia de contar o hino da vitória e falar que Deus ele fez um milagre. Vamos continuar orando, vamos continuar pregando crendo, vamos continuar pregando que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor batiza com o Espírito Santo e que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E quando o Senhor não volta para buscar a sua igreja, vamos pregar curas, vamos viver curas, vamos pregar milagres e vamos viver milagres para a glória do nome do Senhor Jesus. No Novo Testamento registra 3 maneiras com o poder de Deus e a fé se manifesta através da igreja para a cura. Primeiro, imposição de mãos. Marcos capítulo 16, verso 15 ao 18, e Atos capítulo 9, verso 17. É a mão? Não. Da pessoa não. É o Senhor operando através da mão daquela pessoa. Então, o primeiro. Segundo, a confissão de pecado, conhecido seguido da unção dos enfermos, com óleo pelos presbíteros. Tiago capítulo 5, verso 14 ao 16. Falta de confessar pecado impede de receber o milagre. Engraçado que quando eu estava montando essa palavra, eu estava estudando tanta coisa baseado na Bíblia que impede de receber a cura: incredulidade, medo, povo. Por que o povo? Ao que o povo vai falar? Você imaginou amanhã o culto de ceia, o pastor fala assim: vamos chamar para quem precisa de cura, beleza? Aí ele sai do nosso meio, 4, 5 obreiros para vir aqui receber a oração. Por quê? Porque nós somos acostumados a dessas pessoas estar orando por nós, entendeu? Aí o povo vai ficar entendeu? Mas não, nós também precisamos de oração, nós também precisamos de milagre, nós também precisamos de cura, nós também precisamos do agir de Deus na nossa vida. 3, os dons espirituais, o dom de cura, conhecido a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 19, 9, a oração da fé feita pelos presbíteros da igreja. Os presbíteros orar e pedir. Eu não posso chegar aqui e ao pastor, ao presbítero aqui e ficar quieto. Eu tenho que chegar e pedir a oração. Eu lembro que eu estava muito tempo com a inflamação de garganta, e aquilo ali não sarava, e nós estávamos na sede, e o pastor, no domingo, na época eu estava namorando com a Ju, e ele, orando pelas pessoas, ele veio, colocou a mão na minha cabeça, olhou, eu já tirei a mão da cabeça dele, bati a mão na tua pessoa, você não olhou para mim e deu risada, aqui na minha garganta. Aí ele orou, entendeu? Ele orou. E a minha garganta foi curada. A minha garganta foi curada. O Senhor operou o milagre. Na hora ele não entendeu nada. Ele só olhou para mim e deu risada. Entendeu?
Na hora também nem eu entendi a minha reação. Mas no outro dia eu acordei sem sentir nada na garganta. O milagre aconteceu. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Conclusão. O texto diz que Jesus curou todos os que estavam enfermos. Glória a Deus. E ninguém ficou fora. Ninguém ficou fora. Porque depois da cura da sogra de Pedro, o 16 diz assim: e ao cair da tarde, trouxe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Nós sabemos aqui porque foi depois do cair da tarde, porque os judeus no sábado eles não poderiam carregar os enfermos. Eles esperou o cair da tarde e levou lá todos os enfermos ao Senhor Jesus. Por quê? Porque ele correu o boato que o Senhor tinha curado a sogra de Pedro, e o povo foi lá e recebeu. E tão bom é que diz assim: e curou todos que foi curado. O milagre é para todos. Aqueles que vai ao encontro de Jesus recebe o milagre. É para todos. É para homem, é para mulher, é para jovem, é para idoso. O milagre é para todos aqueles que vai de encontro ao Senhor Jesus. Não importa a gravidade da situação ou a dor que você está carregando, o poder de curar de Jesus abrange e alcança feridas físicas, emocional, espiritual, de hoje, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de quando for o tempo. O Senhor Jesus, Ele continua curando no nosso meio. Se você entrou aqui hoje, eu tenho uma palavra de Deus para você. O Deus de cura, o Jeová Rapá, está neste lugar. Se você crer, você vai ver o milagre acontecer. Se você não crer, vem em obediência à palavra de Deus, vai receber a unção e vai crer e vai receber o milagre. Aleluia! Aleluia! O pai do menino disse assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então disse: Senhor, a tua palavra foi pregada, o Claudinho pregou, citou muitos versículos bíblicos, mas mesmo assim eu não creio. Mas me ajuda a crer, me ajuda a crer para mim viver o milagre. Quem precisa de uma cura? Quem precisa de uma cura? Quem precisa de uma cura? E se está fazendo ainda no seu lugar, pelo amor de Deus, vem aqui para frente receber a oração que o pastor Davi vai orar, o presbítero Zé Mário vai orar, e eu creio que Deus vai operar o milagre na sua vida. Eu creio nisso. Vem aqui para frente receber o seu milagre, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na sua vida, porque o Deus que cura, o Jeová Rapá, está neste lugar. O Jeová Rapá está neste lugar, curando todas as enfermidades, grande, pequena, antiga, nova. E você vai contar o hino da vitória, vai contar o milagre. Chega de viver contando testemunho dos outros. Chega disso. Chega disso. Chega disso. De contar milagre dos outros. Pastor, é com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Coloca um louvor aí, Rebeca, por favor. Enquanto o pastor. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Esqueça
Esqueça de tudo, foque só no Senhor. Foque só Ele pode fazer o milagre, vai fazer o milagre, eu creio. Eu creio no milagre.
Eu vejo, Senhor Deus, os testemunhos, Senhor. Pelos olhos da fé, Senhor Deus, ó Pai, eu vejo as pessoas testemunhando. E o Teu nome sendo glorificado. Não tenha medo e não tenha vergonha de testemunhar o milagre. Não é para a glória do nome, não é para a glória do nome do pastor, dos obreiros, do ministério, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Só quem acredita em milagre aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus, pastor Davi. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, a paz de vocês. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos embora para casa. Glória a Jesus. Ei, barulho. Esse é o barulho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já tem testemunho aí, irmão? Eu senti da parte de Deus a cura instantânea. Pessoas aqui. Talvez você não sentiu, mas eu senti da parte de Deus a liberação da cura instantânea na vida de vocês. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava lembrando dela. Criança de igreja, irmão Silvinho, falecido irmão Silvinho, saudoso irmão Silvinho. A mamãe está viva? A minha mãe está acamada aqui 7 anos. 7 anos de acamada? Olha. Ela teve 5 anos. 5? Nossa. Eu esqueci o nome dela. Aurelina. Vamos orar pela Aurelina, né? Em nome de Jesus, sua família. O pastor Ricardo, a irmã Andréia, eles estão dando nosso suporte para a família, né, que ela perdeu a tia. E amanhã vai ser o velório e o sepultamento lá nas Palmeiras, lá, até de casa lá, né? Em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Está orando por eles também, em nome de Jesus. Aleluia. Amanhã é a nossa Santa Ceia, tá? Às 18 horas, a nossa Santa Ceia, não falte. Lembra aquele seu vizinho, o irmão, a irmã, né, que às vezes vem poucos dias na igreja, lembra ele lá, tá bom? Sobre a Santa Ceia, no nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, que eu creio no poder da Tua palavra, Espírito Santo. Tudo que pedires em Teu nome, o Senhor dará. Ó Pai, por isso, ó Pai, em Teu nome, Jesus, que as Tuas filhas, Teus filhos, ó Pai, possam sentir, meu Senhor, o milagre, ó Pai, na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Todos que foram aqui, ó Pai, que receberam a oração, como foi dito na palavra, todos foram curados para a glória de Deus. Ó Deus, abençoa a Tua serva que está acamada, meu Senhor, irmão Adriana, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tenha misericórdia, Senhor amado. 7 anos, ó Pai, no leito, ó Pai, ABC, 5 vezes ABC, Espírito Santo, é o Senhor que sustenta. Repreende esse mal, Senhor, na vida da Tua filha, ó Pai, levanta ela do leito, Espírito Santo, é o que eu te peço, Senhor, guarda todos, ó Pai eterno, de uma forma especial, consola a família da irmã Andréia, ó Pai eterno, estão chorando, está em luto, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa derramar o Teu refrigério, no nome de Jesus Cristo, é que eu te peço, Espírito Santo. Ó Deus, leva-nos com paz, com segurança. Ó Deus, nos dê uma noite tranquila, abençoada, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje e para todos sempre.